Shabbat Shalom, irmãos. Bom estar aqui com os irmãos uma vez mais, para juntos estudarmos um pouquinho sobre a Parashá, a palavra do Eterno. Vamos fazer uma oração para que o Eterno nos conduza nessa manhã e nos ajude a entender aquilo que é o propósito do coração dele para nós. Soberano, magnífico, eterno, estamos na sua presença. Bendito és tu sobre todas as coisas, e eu te dou graças por esse momento. Tu és o Senhor, não sou nada. Quem sou eu para abrir minha boca e dizer, se o Eterno não colocar palavras nela? Estamos diante de ti, a congregação está aqui, e juntos queremos aprender algo da tua parte para conosco. Que o Eterno possa nos ensinar, possa nos conduzir, e que a tua Torá, ela seja semeada ao nosso coração. Amém. Amém. Irmãos, hoje, 27 de dezembro de 2025, começamos mais uma Parashá, chamada Parashá Vaigash. Eu sou Rodrigo, contribuinte e servo nessa casa, e juntos nós vamos conduzir a congregação no que essa Parashá quer nos dizer. Não que ela tenha algo fixo a nos falar, mas cada vez que nós estudamos a Parashá, o Eterno, ele coloca algo novo em nosso coração. Eu estava falando com a minha esposa, de 2020 para cá, é a terceira vez que eu ensino a Parashá Vaigash. Terceira vez. E pela terceira vez, tem algo diferente que eu não sabia, que eu aprendi, o que o Eterno colocou no meu coração. Eu me pego a pensar como o Eterno, ele é tão didático, né? Como que a gente é tão limitado no nosso conhecimento, no nosso saber, nas nossas faculdades mentais, e que sempre que o tempo passa, sempre o Eterno tem algo novo a nos dizer. E é sempre a mesma leitura. Vocês entendem isso? Entende quão rico é a Torá, quão rico é a palavra do Eterno, e que aquilo que eu sei, muitas das vezes, não é nem 20% daquilo que você sabe, mas aquilo que nós sabemos juntos, dá uma dimensão tão grande, e que mesmo assim não esgota a sabedoria que o Eterno tem para nos dar. Vamos estudar até o fim de nossas vidas, Baruch Hashem por isso, e até o fim de nossas vidas, nós vamos estar aprendendo sobre a palavra do Eterno. Isso é magnífico. E eu quero fazer, antes de ler, já foi lido aqui pela manhã, a Parashá Vaigash, mas antes de falar um pouquinho da Parashá Vaigash, de trazer um ponto, eu quero ler outro verso com a congregação. Isso que me chamou a atenção. Abra a tua Bíblia comigo lá em Deuteronômio, Devarim. Vamos ler no capítulo 6. E é aqui que nós vamos conduzir a ideia central desse estudo. Vamos lá. Devarim, Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler o verso 1 somente, só para ter uma noção daquilo que o Eterno, ele colocou no meu coração. Estas são as mitzvot, as leis e as regras que Adonai, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês, para que as cumpram na terra que estão atravessando, para dela tomar posse. Olha só o que Moisés fala. Estas são as regras, as leis que o Eterno mandou que eu ensinasse a vocês. Você repara que tem uma palavra ensinar, que tem uma palavra de ordem, uma palavra, um verbo ativo que vai ensinar. Agora, acompanhe comigo. Vamos ler desse mesmo capítulo,
Vamos ler o verso 4 mesmo, em diante, que aí nós vamos ter uma ideia melhor. Diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. Ouça Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. E ame Adonai seu Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua capacidade. Capacidade. Estas palavras que te ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-as, de novo, ensine-as com cuidado a seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Somente até aí, olha só. Mais um verbo ativo de ensinar, de educar. Algo que está dizendo assim: olha, Moshe ensinou para vocês, vivam delas, vivam por elas, se apeguem a elas e ensine paz. Segundo os nossos sábios, Abraão, nosso pai, segundo a tradição, fala que Abraão foi aquele que ouviu o chamado, recebeu o chamado e ensinou sobre o chamado. E os nossos sábios vão dizer, sabe por quê? Muitas pessoas sumiram da história. Essas pessoas sumiram da história porque essas pessoas não se preocuparam em passar, ensinar, divulgar aquilo que tinha aprendido de Abraão. Mas Abraão ficou na história porque Abraão, ele deu continuidade e ficou como um legado de geração em geração. Por que que Yeshua, quando alguém ele vai falar sobre algo sobre ele, e ele fala, olha, o Deus é Deus dos vivos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Yeshua colocou os três na história, não foi por um simples motivo, porque eles continuaram a evoluir naquilo que tinham aprendido, como foi ordenado a Moshe como mandamento. E repare que Moshe é depois desses três patriarcas. Mas por que que o Eterno enfatiza? Olha, os três patriarcas, eles caminharam para aprender e não deixar morrer essa palavra. Você diga ao povo que façam o mesmo. Aprendam, vivam por elas e ensine aos vossos filhos, ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Olha só. E por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos entrar numa paraxá chamada Vaigash, que ela representa muito o caráter de alguém que foi forjado, mesmo sendo tão novo, aos 17 anos, quando ele deixa a terra dos seus pais, quando ele é vendido, quando ele é pego pelo inesperado, quando ele é alçado à escravidão. Um jovem que mantém as suas raízes e as suas tradições. E aqui eu quero falar de um termo em hebraico que quer dizer rinur. Pegue bem essa palavra, rinur. Quer dizer educação, quer dizer formação, quer dizer forjar, quer dizer construir, quer dizer inaugurar, quer dizer um monte de coisas. Mas rinur, no hebraico, ela é muito próxima da palavra Torá, que é ensino e instrução. As raízes têm as mesmas coincidências. Nós vamos falar um pouquinho disso. Vamos começar com a leitura. Abra a sua Bíblia comigo, só para vocês terem uma ideia do que eu quero falar. Bereshit, Gênesis, capítulo 44. Paraxá 11, verso 18. Olha só. Aqui há um acontecimento que a gente não consegue descrever. É algo que foge à compreensão humana. É algo que foge completamente à lógica humana.
se não houver algo por trás que sustente essa atitude que vai acontecer aqui agora. Vamos lá. Bereshit, capítulo 44, Gênesis, capítulo 44, verso 18, diz assim: E Yehudá aproximou-se de Iosef e disse: Por favor, meu senhor, permita-me dizer-te algo em particular, e não te ires com teu servo, pois tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a teus servos: vocês têm pai ou irmão? Nós respondemos ao meu senhor: temos um pai, um homem idoso e um filho de sua velhice, um pequeno cujo irmão está morto, pois dos filhos de sua mãe apenas ele restou. E seu pai o ama. No entanto, tu disseste a teus servos: tragam-no para mim, para que eu possa vê-lo. Nós respondemos ao meu senhor: o menino não pode afastar-se de seu pai. Se ele se afastar de seu pai morrerá. Tu disseste a teus servos: vocês não verão o meu rosto outra vez, a menos que seu irmão esteja com vocês. Repare que até aqui é uma explicação de Yehudá, de Judá a José, a Iosef. Porque José, só lembrando um pouquinho, eu vou voltar mais ainda a história. José, ele simula um latrocínio, um roubo de Benjamim, para forçar, para tentar entender o que estava acontecendo ali, o caráter dos seus irmãos. E aí, quando ele simula, ele coloca a culpa em Benjamim, fala que vai prendê-lo, para ver a atitude de seus irmãos. E Yehudá toma essa atitude e aproximou-se. E Yehudá começa contando a história. E aqui a Parashá Vaigash nos apresenta um dos momentos mais profundos da Torá. Vaigash nos conduz ao ponto mais elevado do drama iniciado com a venda de Iosef. À primeira vista, trata-se do reencontro entre Iosef e seus irmãos, como acabamos de ler. Contudo, em sua essência, Vaigash é a narrativa de um processo ético completo: formação, queda, responsabilidade, revelação e reconciliação. Olha o que Vaigash representa. É um processo ético completo que fala de formação, de queda, responsabilidade, revelação e reconciliação. Aqui não estamos apenas diante de uma reconciliação familiar, fique bem claro isso, mas de uma revelação profunda sobre Rinu, educação, formação, caráter forjado, responsabilidade moral e maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Iosef e Yehudá se encontram transformados pela dor. Iosef e Yehudá se reencontram no ápice de uma dor, após 22 anos de ausência familiar. 22 anos. Você imaginou o que é ficar 22 anos longe de algum ente querido? Eles se reencontram transformados pela dor, pelo tempo e pela fidelidade, aquilo que receberam de seu pai Jacó. A Torá não inicia essa paraxá com a revelação de Iosef, mas com o gesto de Yehudá. Repara, a paraxá poderia muito bem começar: Iosef se revela aos seus irmãos, Iosef diz quem ele é, que ele era o rei do Egito agora, e que ele mandava no Egito, que ele era senhor sobre todas as coisas. Eu sou Iosef que vocês venderam. E aí começaria uma série de retaliações, por causa da mágoa, por causa da dor, por causa do sofrimento. Ele perdeu o contato com seu pai, em quem ele muito amava. Já não tinha antes o contato com a tua mãe, porque ela tinha falecido, e assim ainda com seu pai perde aquele contato, com seu irmão, filho da tua mãe, o mais próximo. Ele foi privado da convivência familiar. Privado. Mas a paraxá começa com o gesto de Yehudá. Nós vamos entender por quê.
Vaigash Elav e Judá se aproximou dele. Antes de revelação, antes de uma identidade, precisa ter uma ética. Antes de um perdão, precisa ter responsabilidade. Antes da palavra reveladora, precisa haver maturidade para entender o que está sendo revelado. Neste momento, Vaigash nos ensina que a redenção começa quando alguém se aproxima do outro, assumindo o peso de suas escolhas. Vaigash nos ensina, vou ler de novo, que a redenção começa quando alguém se aproxima do outro, assumindo o peso das suas escolhas. Toda ação, ela provoca uma reação. Toda escolha, ela vai te causar alguma coisa, e é essa responsabilidade que Vaigash começa a nos mostrar aqui. Judá foi responsável quando induziu seus irmãos à venda de Yosef como escravo. Ele foi tomado pela inveja, foi tomado pela raiva do teu pai, estar mais presente na vida do teu irmão. Ele foi tomado pelo ciúme, por algo que ele não se controlava, a ponto de falar assim: eu não suporto mais Yosef. Será que ele pensou no momento da atitude? Não. Faltou a ele bom senso, faltou a ele maturidade, e faltou a ele entender quem era Yosef na vida dele e na vida da sua família. Mas Judá tomou a decisão, ele teve a sua escolha. É melhor ele longe, vendido, que assim nós vamos viver tranquilo. Não vai ter mais um sonhador no meio de nós. Não vai ter alguém que se acha que Deus vai levantar ele e vai reinar sobre nós. Não vai ter alguém que papai vai dar para ele uma veste, um vestido bonito que nunca nos deu. Não vai ter alguém entre nós aonde, vamos supor, que ele é mais próximo de Deus do que nós, porque ele tem sonhos, porque ele fala, papai ouve, e a gente não. Somos só homens pastores de ovelhas, caçadores do campo. A inveja corroía. Ele não parou para pensar na escolha que ele estava tomando. Ele foi um dos que venderam. Todo mundo sabia, e além disso, para tentar aplacar a dor do teu pai, eles mentiram. Vendemos, mas o nosso pai não pode saber que a culpa é nossa. A culpa foi de um animal que estraçalhou e o devorou, e assim o pai vai chorar a morte dele, vai fazer o cadiche dele durante o mês, e depois acaba. Estava enganado. Ele não sabia o que estava no coração do seu pai. Ele não entendia aquilo que está. Por mais que Jacó o ensinava, por mais que Jacó moldava os seus filhos, mas naquele momento Judá ainda não tinha a dimensão da importância daquilo que ele aprendia diante do seu pai. Eu vou falar do tópico 1. Foi só um apanhado para nós entendermos um pouquinho. Agora eu quero falar sobre Rinu, educação como fundamento espiritual. Rinu, formação como fundamento espiritual. Eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem, para ficar mais claro, entre Rinu e Torá. As similaridades entre Rinu e Torá no hebraico e suas raízes etimológicas residem na ideia fundamental de orientação, instrução e direção,
para um propósito ou caminho correto. Rinu, ele dá sentido e movimento. Essa raiz aparece na Torá em contextos muito específicos: dedicação, inauguração; Hanukkah, Hamizbeia, dedicação do altar; Hanukkah, Habeit, inauguração da casa. E a palavra educação incorporada a Rinu, ela vem um pouquinho mais tarde, mas ela é fiel ao propósito de sentido, movimento e formação. A ideia central da raiz Rinu: iniciar alguém ou algo em seu caminho próprio, marcando-o desde o começo. E o que diz Provérbios sobre isso? Abre a sua Bíblia lá em Provérbios, Mishlei, capítulo 22, verso 6, para vocês terem uma ideia. Provérbios 22, verso 6. Segundo a psicologia, o caráter de uma criança, ela inicia-se entre os 5 a 7 anos, a sua formação. Ela começa a ser construída nessa idade, e ela pode durar anos, e ela pode atravessar a sua juventude, até a sua fase adulta, até ele chegar como um pai de família. Porque essa formação, ela não é estática. Essa formação, ela está em movimento. A pessoa, ela é um contínuo aprendiz. Ela é contínuo em evolução daquilo que está sendo passado. E as experiências da vida o formam ao decorrer desse longo tempo. E por isso que um jovem de 17 anos, de um adolescente de 20 e 22, eles tomam, muitas das vezes, algumas atitudes inesperadas, faz alguma escolha sem pensar naquilo que está lá na frente, por causa dessa formação que não está concluída. Então você imagina Yosef, com 17 anos sendo arrancado da sua família, saindo do meio da sua cultura, saindo do meio de um povo que acreditava em um Deus, saindo do meio do que ele aprendia do seu pai, e cair dentro de uma cultura onde ele era escravo e tinha que obedecer, aonde ele era completamente ignorado como ser humano. Imagina? E olha o que diz o Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensine a criança, ou jovem, adolescente, no caminho em que deve seguir, e mesmo quando ficar velha, não se desviará dele. É contínuo. Isso não começa simplesmente com uma ou duas palavras, é constante. Então, quando eu li lá, Devarim foi de propósito, porque o Eterno diz: ensina aos seus filhos, ao deitar, ao levantar, ao andar, a todo tempo. Vocês não podem parar, não pode ter pausa. Por quê? Porque ao Rinu, a educação, ela precisa ser constante. Ela não é uma escolha. Ela precisa acontecer. E alguns pontos fortes e fundamentais traçaram até os 17 anos e forjaram Yosef. Primeiro, você lembra que quando ele estava ao pai, ele era obediente, ouvinte do que o pai falava. Segundo, ele tinha total confiança no Deus do teu avô Isaac e do teu bisavô Abraão. Ele tinha total convicção nos Deus dos teus antepassados. E isso não mudava. Vamos entrar nesse aspecto do fundamento espiritual. A educação que aqui nós estamos falando, ela não é algo
como muitos pensam, responsabilidades de uma escola, de alfabetizar um filho, de alfabetizar um aluno. Não, a educação que aqui nós estamos tratando é aquela que forja o caráter, que começa dentro da própria casa. Eduque, como diz Provérbios, o jovem segundo o seu caminho. Aqui Rinu não é instrução genérica, acabei de falar, mas introdução existencial. O pai, o educador, coloca o jovem dentro de uma direção da vida. Rinu forma hábitos da alma. Rinu orienta o caráter antes da autonomia plena. Rinu imprime memória moral e espiritual. Por isso Yosef, mesmo longe de casa, carrega o Rinu de Yaakov. Não como regra externa, mas como estrutura interior. Repara que o jovem aos 17 anos, quando sofre a dor da perda, quando sofre a dor da separação, o que ele poderia pensar da vida? O que ele poderia querer da vida? O que ele poderia almejar? Sendo escravo, sendo prisioneiro, privado dos seus maiores desejos, privado das suas melhores vontades, e sendo escravo, não vendo mais o rosto do teu pai, não vendo mais o rosto dos teus irmãos. O que será que Yosef, quando ele chega naquele calabouço, quando ele chega naquele buraco, que ele é levado pelos mercadores, até chegar à casa de Potifar, o que passa na cabeça de um jovem? Aqui eu abro um parênteses, irmãos. Quando passamos provação, quando a provação em nós ela é dura, quando a provação em nós ela é, vamos assim dizer, insuportável, quais são as nossas atitudes diante da vida? Quais são os nossos escapes? Aonde buscamos a solução? Claro que a realidade de muitos é diferente, porque muitas pessoas nasceram privado de Rinu, nasceram dentro de uma família que não teve condições de passar a instrução, nasceram em locais, mas aqui quando nós conhecemos o Eterno fala, olha, você perdeu lá atrás, mas volta, aprende, se eduque, se fortaleça, se estruture, passa pelo processo de aprendizagem. Moshe, ensina o povo, ensina esse senhor de 50, da mesma forma que você vai ensinar para o menino de 2, 3 anos, ensina para esse senhor de 60, da mesma forma que você vai ensinar para um garoto, para um jovem, para um adolescente, porque eles precisam ter a constância da educação do Rinu. Quando passamos por provação, será que o Deus de Israel continua sendo Deus? Essa é uma pergunta clássica. Porque quantas pessoas que eu já ouvi que blasfemam, que amaldiçoam, pessoas que passam por uma provação e que não conseguem entender, reclama, questiona. Não estou dizendo que é proibido reclamar, irmão. Reclamar é uma coisa, murmurar é outra completamente diferente. Quando você reclama, quando você se debate, é porque você não aceita, é porque você não quer passar por aquilo ali. E eu imagino que Yosef na prisão, eu imagino Yosef quando ele estava naquele calabouço, ele se debatia, ele se contorcia, ele queria ver a luz do dia, ele queria fugir, mas não podia, estava preso, era maior do que ele imaginava. Se sua dor é profunda, você está se debatendo. Quantas das vezes Davi rasgou as suas vestes, dobrou o seu joelho, Senhor, eu não aguento mais. O que Mordecai fez quando ele estava sendo, o povo de Israel estava sendo subjugado para o Naamã? Proclama um jejum, rasga vestes, mas a essência no coração vinha do Deus de Israel, que não saía diante dele. E será que nós preferimos colocar Deus nessa trajetória ou preferimos tirar Deus desse momento?
da nossa dor. O que Yosef fez naquela transição de uma família estruturada para escravo? Quebrar pedra pesada, tomar chibatada nas costas, sofrer por alguma coisa, por um crime que ele não cometeu. Só porque ele recebeu a revelação e não soube passar a revelação. Pode falar, meu irmão. Sim. É um crescimento que a gente não aceita, mas é o processo de correção da alma. Entendeu? O irmão Wagner está falando da evolução, o que diz o Shema Israel, que é um processo de crescimento dessa unidade. Sim, perfeito, todas as coisas vêm de Deus. Só que Yosef, até aquele momento, ele não tinha essa percepção ainda. Ele não entendia aquilo que estava acontecendo. Ele não sabia o porquê, mas ele não questionava o poderio do Deus dos seus pais. Irmãos, há muitos anos, quando eu comecei a conhecer a tradição, que eu ouvia muitas falas direcionadas a exaltação, ou louvor, ou apontar, atribuir qualquer coisa que vinha, como disse o irmão Wagner, do Criador, que os tradicionais sempre falam, ao Deus dos nossos pais. Isso para mim é fantástico. Isso para mim remonta uma linha do tempo que você jamais pode imaginar. Porque ele está pegando alguma coisa que ele aprendeu lá atrás, e que foi passado de geração, e que ele não se abdicou daquele aprendizado, e quando ele olha para o céu, ele fala, é o meu Deus, mas é o Deus dos meus pais. Para mim isso é fantástico. Para mim isso vai muito além da lógica, da compreensão humana, aonde eu atribuo só aquilo que eu sei, que eu aprendi, ao meu esforço. Eu atribuo o que eu venho aprendendo, aquilo que eu sei, a uma trajetória de alguém que lutou para que eu e você estivéssemos aqui. Agora nós vamos falar da Torá. Torá também diz sentido e movimento. A raiz da palavra Torá, ela quer dizer apontar, direcionar, indicar um caminho. Olha a similaridade com o Rinu. Lançar uma flecha em direção a um alvo. Torá não significa lei no sentido romano ou jurídico. Não. Torá não quer dizer lei. Isso é muito pequeno. Isso é muito frágil. Isso é muito sem base. Dizer que Torá é lei. Quando todo mundo lê Torá, lei. Torá é regra, Torá é isso, é muito pequeno. Essa concepção romana, ela é muito minúscula para você poder abranger e entender o que quer dizer a Torá, o que a Torá realmente significa. A Torá quer dizer instrução que orienta o caminhar, que te dá direção, que te dá base, que te dá fortaleza. A Torá não anula a liberdade. A Torá, ela direciona a liberdade. A Torá é uma orientação viva. A Torá, ela é pedagogia divina, é o Rinu divino, a educação divina. Torá, caminho revelado no tempo. Por isso, a Torá não é apenas dada, ela é vivida, ela é transmitida, ela é condicionada no meio em que nós vivemos. Não que ela se adapte a nós, mas que nós nos adaptemos a ela. O ponto de encontro entre Rinu e Torá. Rinu começa no lar.
Jacó e Yosef. Lá dentro da casa. Mas por que Yehudá e os demais tomam aquela decisão? Não é o mesmo pai? Aí nós vamos conhecer essa diferença. Por que que um ouve o Rinu? Por que que um guarda? Por que que um abraça e o outro ainda não consegue enxergar a importância? Devido a quê? A formação do caráter. O forjar do ser, ele é contínuo. Se você não ouve e guarda, você perde. Agora, se você ouve, guarda, pratica, isso jamais sairá diante dos seus olhos. Provérbios 22. Ensina o teu filho, ensina a criança, o jovem, o moço no caminho que deve andar, e ao ficar adulto, ao crescer, jamais se desviará dele. Torá começa com a revelação. Rinu forma caráter. Torá forma o caminho. Rinu atua antes da razão plena, porque eu sou aprendiz, eu sou um aprendiz. Eu não sei nada, vou evoluindo, vou alcançando. Rinu começa antes mesmo de eu saber o que é alguma coisa. A Torá, ela acompanha a razão madura. Olha que interessante. Rinu começa antes da razão plena. A educação, ela vai, ela evolui, ela te caminha, ela faz você entrar num trilho. A Torá, ela acompanha a tua razão madura. Ela acompanha aquilo que você está desenvolvendo como cidadão, aquilo que você está desenvolvendo na sua cultura, e ela começa a trabalhar para te dar um caminho plano, firme, aonde você possa pisar. Rinu é algo humano e espiritual. Começa de pai para filho. Torá é divina, de Hashem para Israel. Rinu prepara o coração para a Torá. A Torá dá sentido ao último, ao Rinu. Sem Rinu, a Torá vira norma fria. A ética vira obrigação sem alma. Sem Torá, o Rinu vira moralismo cultural. Sem Torá, a educação perde a transcendência. Está vendo como uma coisa junta a outra? Por isso que o Eterno é didático no aprendizado. Ensine aos seus filhos, fale dela, caminhe com eles, mas a Torá no teu coração. Em Yosef, Rinu e Torá, os dois se encontram. Ele vive o Rinu do pai, ele reconhece a Torá do Deus do seu pai. Quando Yosef diz Bil Adai Elohim Ya'aner, ele demonstra que o Rinu formou a sua humildade. A Torá orientou a sua ação. Quer ver esse termo? Abra sua Bíblia comigo. Vamos voltar lá na Parashá. Nós vamos voltar um pouquinho antes da Parashá. Bereshit capítulo 41, verso 16. Quando Yosef diz Bilá Adai Elohim Ya'aner Aner, quando ele está falando isso, é sobre quando Faraó conta-lhe o sonho. Quando todos tentaram discernir o sonho de Faraó. Todos. E quando chega aqui, Faraó conta o sonho. Vamos ler um verso antes. Vamos ler o verso 15, só para você entender. Olha o que Faraó diz para Yosef. O Faraó disse a Yosef: tive um sonho, e ninguém é capaz de interpretá-lo. No entanto, ouvi falar a seu respeito que você, olha só, que você é capaz de interpretar os sonhos das pessoas.
Você, Iosef, você é o cara. Eu ouvi falar que você é o cara. Verso 16. Iosef respondeu ao faraó: não sou eu. Deus concederá ao faraó uma resposta que deixará a sua mente em paz. No meio do Egito, aonde tinha N deuses, aonde tinha um panteão egípcio ali estabelecido, Faraó chama um garoto e diz: você, pensa um garoto que sofreu perdas, que sofreu traumas, que foi arrasgado ao meio, tirado da sua família, chega diante de um rei com uma possibilidade de escapar, e o rei diz: você é o cara, você tem a interpretação do meu sonho. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, que estão na liderança de um povo, de um grupo, de uma congregação, homens que se colocam no lugar de Deus, que usam um texto bíblico para dizer que é o anjo da igreja, pega o microfone e fala: eu faço e faço acontecer, e Deus passa longe das suas palavras. Não é poucos que eu já vi, eu falo com conhecimento de causa. Pessoas que negociam dons divinos, pessoas que compram revelações, pessoas que compram traduções de sonhos, e pessoas que vendem. Olha o Rinu em Iosef, olha onde estava o Deus de Jacó na vida de Iosef. Mesmo sendo massacrado, mesmo sendo alguém que foi dilacerado exteriormente e interiormente, ele fala: não, faraó, não sou eu. Deus, Elohim Hashem, concederá ao faraó uma resposta que deixará a sua mente em paz. O Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que eu aprendi lá em Canaã, o Deus que tentaram arrancar ele de mim, quando me arrancaram das mãos dos meus pais, quando me tiraram de lá e me colocaram dentro de uma cova rasa para ser vendido a Potifar. Esse Deus, ele te dará a interpretação dos seus sonhos. Rinu formou a sua humildade. E Jacó ensinou a Iosef: olha, o Deus dos meus pais, ele é assim, assim, assim. Ele faz isso, isso, isso. Você precisa agir assim, assim. E isso ficou no coração dele. Por mais que ele era um homem que estava cheio do Ruach HaKodesh, que estava cheio da presença divina, ele jamais usurpou ser igual a Deus, ou dizer que dele saía alguma coisa boa. Ele disse: Deus fará aquilo que tem que ser feito. A Torá orientou a sua fala e a sua ação. Iosef carrega consigo o Rinu, recebido de Jacó. Mesmo arrancado de casa, vendido como escravo e lançado à prisão, ele preserva os princípios que ligava ao Deus do seu pai. Esse Rinu não foi apenas informação religiosa. É muito diferente, irmãos. Informação religiosa é uma coisa. Rinu, aprendizado, formação de caráter dentro de uma tradição é outra coisa. Mas uma formação interior que o manteve próximo de Hashem nas situações mais adversas. Podemos dizer que Rinu é a palavra-chave que sustenta toda essa paraxá. Rinu não é apenas instrução. Rinu é o que permanece quando o pai não está presente. É a fidelidade que acompanha o homem no exílio.
É a consciência que continua viva quando tudo ao redor se desfaz. Renu é aquilo que não abandona um homem quando ele está sozinho. Vaigash ao encontro de dois homens, dois irmãos, Yosef e Erudá, formados pelo mesmo Renu de Jacó e Avino, mas que manifestaram de formas distintas e complementares. Agora eu vou falar rapidamente, eu preciso correr. Vou falar um pouco de Renu. Ponto 2, Renu, resiliência e fidelidade a Hashem nas adversidades. A trajetória de Yosef é marcada por rupturas profundas: rejeição, poço, escravidão, solidão, tentação, prisão e poder. Yosef perdeu a família, a liberdade, a juventude. Ele deixou de ser quem ele era para ser escravizado. Mas ele não deixa que a perda defina seu caráter. Todas essas perdas não apagaram o Renu de Jacó sobre a vida de Yosef. Ele não diz: tudo isso foi injusto, logo posso agir sem ética. Ao contrário, ele transforma a dor em capacidade de escuta. Ele transforma o sofrimento em humildade diante de Hashem, a perda em responsabilidade histórica. A perda ou aprofunda, não o corrompe. E ainda assim, algo nunca se rompe: sua fidelidade ao Elohim, ao Deus do seu pai. Rashi, quem é Rashi? Rashi todo mundo sabe, é um grande mestre. Ele ensina que no momento mais crítico da tentação, Yosef vê a imagem de Jacó diante de si. Não se trata apenas de uma visão, mas de consciência formada. Olha o Renu, do que o Rashi fala sobre Renu. O pai já não está presente, mas vive dentro do filho. A todo momento, a presença de Jacó, segundo Rashi, era nítida na vida de Yosef. Mesmo no Egito, um símbolo da assimilação, Yosef aprende a língua e a cultura, mas não abdica de sua identidade espiritual. O verdadeiro Renu se revela quando o filho permanece fiel, mesmo longe do seu pai. Todas as vezes que Yosef é interpelado, seja pela esposa de Potifar, seja diante dos sonhos de Faraó, ele retira de si qualquer mérito pessoal. Ele devolve toda a honra ao Criador. Como ele disse para Faraó: Bil Adai Elohim Ya'aner, não sou eu, mas Elohim responderá. Aqui vemos um homem cuja identidade espiritual não foi corrompida pelo poder, pois estava ancorada no Deus de seu pai. E Yosef, diante do poder, descentramento espiritual. No momento em que Yosef é chamado diante de Faraó para interpretar os sonhos, ele se encontra diante da maior oportunidade, como eu falei, da autopromoção de sua vida. Mas ele responde, como o Faraó pergunta: você vai? Ele fala: não, eu. Não está em mim, Elohim dará a resposta. Yosef retira-se do centro e devolve toda a honra para Hashem. Pensa, irmãos, quantos homens que diante de uma oportunidade de fazer aquilo que é o correto, quantas pessoas diante da oportunidade de fazer aquilo que apraz o coração de Deus, mas devido à oportunidade de autopromoção, devido à oportunidade de levar vantagens em alguma coisa, devido ao momento de se dar bem em uma situação, ele leva para si, ele puxa para si toda a responsabilidade, ele leva para si todo o mérito, sendo que naquele momento ele não tinha condição nenhuma de dar a resposta do sonho de Faraó, se não fosse Deus falar na sua boca. Quantas das vezes, irmãos, o mérito de nossas vidas, de nossas conquistas ou de nossas derrotas, estão no nossa própria força, no nosso próprio braço. Nós esquecemos de dar a Elohim a devida honra daquilo que Ele merece, porque é Ele, Criador de todas as coisas. E isso Yosef tinha aprendido. Rabã,
comentarista da Torá explica que Yosef compreende sua vida como instrumento de providência divina, não como fruto exclusivo do mérito espiritual. Irmãos, quem somos nós? Diante de Deus, quem somos nós? Podemos ser alguém diante dos homens aí fora, podemos representar alguma coisa, podemos dizer que fazemos alguma coisa, mas se Deus não for conosco, eu lembro de um trecho de Moisés, que quando o Eterno fala para Moisés ir, para Moisés levar o povo, ele fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Será que você tem carregado contigo a presença do Eterno? Pensa se Yosef tivesse deixado a presença do Eterno longe da vida dele, enquanto ele esteve em terra estrangeira. Ele falou: não, vou viver como esse povo vive, porque eu fui arrancado de lá, certamente aqui eu serei diferente. Mas não. Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele corre, ele foge. Irmãos, não somos super-homens, não somos super-mulheres, não somos aqueles que detenhamos o poder. Se o pecado bater na sua porta, como bateu na porta de Yosef, não tenta combater ele com as suas próprias forças. Se não der, corre, fuja. Sabe por quê? Porque o ato de fugir, como ele fez, não foi covardia, foi somente resguardar a imagem do Criador diante da vida dele. Ele poderia auto se promover: se eu me envolvo com essa mulher, ela é esposa do homem, eu posso fugir daqui, eu posso sair daqui, eu posso escapar daqui. Um jovem, ele não. Nem tudo nessa vida vale essa liberdade que eu preciso. Eu prefiro, minhas palavras, penso que Yosef disse: eu prefiro estar aqui preso, subjugado, com Hashem na minha vida, do que estar fora daqui, vazio, livre, mas preso pelo pecado, preso pelas minhas consequências e escolhas. Porque ele sabia, ele estava começando a entender que o processo de libertação viria, mas no tempo certo. Rabban, ele diz que mesmo no auge do poder, Yosef permanece pequeno diante de Deus, mesmo sendo o governador de toda a casa de Israel. E Yehudá? O que Yehudá? Ele aprendeu. Qual foi o rinu que Yehudá adquiriu? Yehudá falha, ponto 3. Mas ele vai dar falha ao despertar a responsabilidade ética e espiritual. Yehudá perde a honra, os filhos. Pensa o filho souber que o irmão o pai vende o próprio irmão. Ele perde a imagem de liderança que ele tinha sobre os irmãos. Ele cometeu uma atrocidade. Essa perda quebra a sua arrogância. Ela começa a gerar nele maturidade e responsabilidade, porque ele estava fazendo anos o seu pai sofrer. O leva a se oferecer pelo outro no encontro em Vaigash. A perda começa a educar. Toda a perda desses processos que eu acabei de dizer começa a educar, começa a lembrar o rinu de Jacó, e Yehudá começa a aprender que as suas escolhas não foram as melhores. Aqui se revela a dimensão ética da frase. Nem toda perda destrói. Algumas perdas fundam ou constroem o humano responsável. E Yehudá carrega um passado de erros, mas em Vaigash ele se apresenta como fiador de Benjamim. Pois teu servo tornou-se responsável pelo jovem. Abre comigo a Bíblia.
lá na porção Gênesis Bereshit, capítulo 44, verso 32. Coloquei certo, será? 32, desculpa, 44, verso 32. Olha o que Judá fala: pois teu servo garantiu pessoalmente a segurança dele. Eu disse: se eu falhar em trazê-lo de volta a ti, então serei culpado diante de meu pai para sempre. Olha a mudança. Lá atrás, Yehudá vem de Yosef sem culpa. Ele vem de Yosef sem ao mínimo se hesitar. E quando ele explica agora Yehudá explica para Yosef agora, ele fala assim: olha, eu me tornei diante do meu pai responsável por Benjamim. Olha a mudança. Ele começa a lembrar do Rinu do seu pai. Ele começa a lembrar que o próximo é responsabilidade dele. Ele fica com medo de cometer o mesmo erro. E ele diz: eu sou responsável. Me troca por ele. Não deixa Benjamim aqui. Eu não quero ver o meu pai morrer. Eu não quero ver meu pai ser consumido pela dor, pela perda de mais um filho. Eu fico, eu sofro. Em outras palavras, ele dizia: eu morro por Benjamim. A responsabilidade muda. Aquilo que ele cometeu lá atrás já não estava mais presente. O Rinu de Jacó se acende em Yehudá. Começa a florescer. O mesmo Deus do aprendizado em Yosef começa a florescer em Yehudá. O Talmud ensina que a techuvá verdadeira ocorre quando o homem se encontra novamente diante da mesma situação em que errou e escolhe agir de modo diferente. Olha só, o Eterno deu a mesma oportunidade a Yehudá. De novo aqui, ó. O primeiro foi Yosef, você errou. Agora eu coloco o Benjamim. A escolha é sua. A escolha é sua. Irmãos, o errar acontece. Somos passivos de erros. Mas se não houver mudança, é sinal que não está tendo libertação. A mudança, ela tem que existir. Porque se você não muda, você não está evoluindo. E se você não evolui, você não serve o Deus de Israel. Simples. Porque o Deus de Israel é uma fonte inesgotável de conhecimento. É uma fonte inesgotável. Se você ainda está no seu mesmo achismo, se você ainda está preso por seus mesmos paradigmas, cuidado, precisa evoluir, precisa fazer esse paradigma desenvolver, crescer, precisa dar a ele contornos espirituais, precisa dar a ele contornos de ética e relevância para o próximo, que é o nosso reflexo do espelho. A techuvá verdadeira, ela vai te colocar na mesma situação. Ou você aciona o botão da mesmice e comete o mesmo erro, ou você aciona o botão da evolução. Yehudá não pede absolvição. Olha o que a techuvá faz. Olha o que Rinu de Jacó faz. Ele não se justifica. Ele não pede absolvição. Ele assume as consequências. Eu vim atrás de comida. Estou fazendo de tudo. Trouxe o meu irmão como ele me pediu.
Mas se meu irmão tiver que ficar, eu assumo as consequências. Eu não sou mais Yehudá covarde. Eu sou Yehudá que foi moldado pelo Deus de Jacó. Eu sou Yehudá que reconheço os meus erros. Não quero desculpa. Se tiver que sofrer, eu vou sofrer. Mas eu quero estar limpo diante de Deus e do meu Pai. Aqui nasce a maturidade ética. Yehudá emerge como figura de responsabilidade ética. O mesmo que sugeriu a venda de Yosef agora se oferece no lugar de Benjamim. Vaigash representa uma aproximação moral profunda. Yehudá amadurece e aprende que liderança não é poder, mas responsabilidade pelo outro. Lembra de Caim? Lá em Bereshit capítulo 4, verso 9, quando o Eterno pergunta: cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão Abel? O que Caim diz? Sou eu guardião do meu irmão? Essa fala se ecoou aos ouvidos, segundo Rashi, aos ouvidos de Yehudá lá atrás, quando ele vendeu Yosef. Depois essa frase não foi mais repetida por ele. Porque se o Eterno pergunta para ele: cadê Benjamim e Yehudá? Ele ia falar: ele se foi para o meu pai, eu estou no lugar dele, Eterno. Muda. Ele mudou. O que nós temos mudado? Será que sou o mesmo Rodrigo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás? Você é o mesmo Pedro, João, Maria? Você é o mesmo Yaakov de quando começou? Não, a nossa vida parte de uma evolução. E aqui em Vaigash é a consumação dessa evolução. Para encerrar, ponto 4. Perda e reconstrução. Sansão, Rafael, e eu vou adiantar para acelerar um pouquinho, irmãos, para não, senão vai passar um pouquinho do horário, né? Luto, perda e reconstrução. Fala de Sansão, Rafael Irish, um grande comentarista e filósofo judaico, e Emanuel Levinas, também filósofo judaico. Olha o que o Sansão diz. Ele observa algo profundo e revelador. Olha o que ele fala: após a suposta morte de Yosef, vocês podem procurar dentro da Torá, a partir dali Sansão vai dizer o seguinte, que após a suposta morte de Yosef, a Torá passa a chamar o patriarca apenas de Jacó e não mais de Israel. Que interessante quando eu vi isso. Irmãos, Jacó foi tomado pela dor. Estamos falando de dois personagens, Yosef e Yehudá. Mas Jacó e o pai? Como ficou a situação do pai tendo seu filho arrancado supostamente por um animal que tinha dilacerado com ele? O filho que ele muito amava. E Sansão Rafael faz dizer o seguinte: a suposta morte de Yosef, a Torá passa a chamar o patriarca apenas de Jacó e não mais de Israel. Durante 22 anos de luto, Jacó vive, mas vive diminuído. Quando descobre que Yosef está vivo, a Torá o declara e reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Gênesis 25, 45, 27. A partir desse momento, ele volta a ser chamado de Israel. Jacó ficou inerte durante 22 anos. Foi arrancado dele a alegria de viver. Foi tirado dele. Olha as consequências que Judá cometeu. Ele não queria cometer isso de novo. Jacó guardou 22 anos. Sansão explica que para ele, Jacó não fez 30 dias de Cádiz. Fez 22 anos de Cádiz. 22 anos ele lamentava pela morte do filho que ele muito amava. E Deus o começa a chamar de Jacó. A Torá o chama de Jacó 22 anos. Jacó, Jacó, você ainda é aquele menino. Você ainda não evoluiu dessa fase para cá. Ainda é, mas quando ele ouve falar que Yosef vive, o espírito dele revive. Ele se enche de alegria. A Torá começa a brilhar no seu coração. O Eterno, esse é o Israel que eu conheço.
A alegria do Senhor é a nossa? Não ouvi. A alegria do Senhor é a nossa? Já viu Deus triste? Já viu Deus cabisbaixo porque algo deu errado na vida dele? Já viu um Deus moldado pelo sentimento humano? Não. Deus é alegre o tempo todo. Davi dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Adonai, porque lá é o local da alegria. Se Deus é um Deus de vida, é um Deus robusto de alegria, é um Deus de prazer, de felicidade, os servos dele também têm que estar nesse mesmo ritmo. Então acorda, Jacó, e seja um Israel novamente. Recomeça, isso aí. Paulo está dizendo como se fosse recomeçar o projeto. Recomeça. Starta o botão da força de Hashem na sua vida. A perda suspende a identidade plena. A esperança restaura. Rafael Sanson diz o seguinte: quem vive uma perda pode sobreviver a ela, mas só quando reencontra o sentido do Espírito verdadeiramente revive. E Jacó volta a ser Israel porque percebe que o Rinu não se perdeu. O que ele aprendeu de Abraão e de Isaac continua vivo. Emmanuel Levinas vai falar sobre a ética como resposta ao outro. Ele fala, em linguagem filosófica, Emmanuel Levinas afirma que o sujeito ético nasce quando responde o outro antes de responder a si mesmo. E Yehudá fala da dor do pai, da fragilidade do irmão e da responsabilidade da sua. Olha só. Yehudá, quando vai falar com Yosef, ele diz o seguinte, segundo Levinas, ele fala, olha, meu pai vai sofrer muito, meu irmão é muito frágil, é pequeno, e eu bati no peito, assumi a responsabilidade, eu troco a minha vida pela vida do meu irmão. E Yehudá fala, Levinas ainda fala, chama isso de substituição, colocar-se no lugar do outro, sem garantias. Ele não queria garantia. Eu me coloco no lugar dele, mas se você fizer assim, vamos fazer um acordo. Não, ele não quis garantia. A garantia era, liberta meu irmão, e eu fico no lugar dele. A ética não é um discurso, a ética é um chamado, irmãos. Emmanuel Levinas ensina que a maturidade ética nasce quando o eu se torna responsável pelo rosto do outro. Yosef alcança maturidade ao não se vingar. E Yehudá Yosef alcança maturidade ao não se vingar. E Yehudá ao se oferecer pelo irmão. Ambos revelam uma ética que transforma o sofrimento em responsabilidade. Convergência de Sanson, Rafael e Levinas. Irish e Levinas convergem num ponto essencial. A maturidade ética começa quando o eu deixa de ser o centro. Irish mostra isso na passagem de Jacó para Israel. Levinas na passagem do eu autocentrado para o eu responsável. E Yosef vive essa maturidade diante de Hashem. E Yehudá diante do próximo. E para encerrar, vai gaste como providência, reconciliação e revelação. Só um minuto, Jorge, a hora já, depois a gente conversa, separado, tá? Eu te dou atenção, porque isso não é porque a hora já foi. Vai gaste como providência, reconciliação e revelação. Quando Yosef se revela, ele diz, não foste vós que me enviaste para cá, mas o Elohim de meu pai. Olha a revelação. Aqui é o ponto central, ele descobre. Não se martirize, Yehudá. Não se martirize, meus irmãos, porque quem me mandou para cá não foi vocês. Foi Elohim. Gênesis capítulo 45, verso 8. Yosef não nega a culpa humana. Ele transcende a luz da providência. Ele não fala, você é culpado, por causa de você, não. Calma. Sofra a sua dor. Viva com seu pecado. Toma outra atitude, mude. Mas isso estava nos planos de Hashem. Ele transcende a luz da providência. Essa visão não romantiza o sofrimento. Ela impede o desespero.
Yosef não quis romantizar a situação do irmão dele. Eu quis dizer, olha, não, aconteceu, não vai passar, não. Ele disse, você errou. Mas não precisa se desesperar por isso. Hoje, agora, quando você se aproximou, vai gaste, aconteceu algo novo e diferente. O choro de Yosef não é fraqueza. Eu queria muito falar disso aqui, mas não vai dar. Quando Yosef segura o pescoço de Jacó e que ele chora copiosamente. Olha o que Irish vai dizer: o choro de Yosef não é fraqueza, mas redenção. Ele reconhece a presença divina por trás da história. A reconciliação não apaga o passado, mas ressignifica. A grandeza espiritual não está em não sofrer, mas em permitir que o sofrimento nos transforme. Se põe de pé, irmãos. Eu ia falar sobre esse abraço, mas vai ficar para outra oportunidade. Repare que Yosef não era de chorar quando ele estava dentro do poço, quando ele estava na prisão, quando ele estava na casa de Potifar, e quando ele assume, ele não era de chorar. Um dos primeiros choros que você vê é quando ele reencontra o irmão. Ele não consegue falar, e ele não quer falar para eles ainda, e ele se recolhe para chorar. Mas ele chora. Mas quando ele abraça o pai, é um misto, dizendo: eu sofri sozinho. Eu sofri sem te ter por perto. Eu apanhei sem sentir o bálsamo da sua cura. Mas o Senhor reinou os seus ensinamentos, manteve Rachem aqui comigo. E por toda essa trajetória, o Senhor não estava, mas o eterno dos meus pais estava. E por ele, eu aprendi que tudo isso foi para a transformação da casa de Israel. E a conclusão que eu trago para os irmãos, Vaigash nos ensina que Renu verdadeiro sustenta a identidade, mesmo no exílio longe de casa. A fidelidade a Rachem exige descentramento do ego. Responsabilidade pelo outro é sinal de maturidade espiritual. Perdas profundas podem ser atravessadas, mas ressignificadas. E Yosef preserva a fidelidade vertical. E Yehudá encarna a responsabilidade horizontal. Jacó reencontra Israel quando o espírito revive. Vaigash nos ensina também que o verdadeiro Renu gera resiliência, responsabilidade e ética. Yosef permanece fiel a Rachem, e Yehudá aprende a responder pelo outro, e Jacó reencontra Israel dentro de si. O que em nós ainda vive como em Jacó, e o que precisa voltar para ser Israel, que possamos carregar este ensinamento. O Renu, a educação que recebemos, deve nos conduzir à maturidade moral e à responsabilidade diante do próximo e diante do Deus de Israel. Que o Eterno vos abençoe, que o Eterno possa conduzir as nossas vidas, e aquilo que eu não pude falar, que o Eterno continua falando, que essa paraxá possa produzir frutos, e frutos, como um Renu que esteve na vida do patriarca Jacó e do Yosef, seu filho. Amém? Yevarei Adonai Vishimeriah, e aí Adonai panaveleha verruneha, e sa Adonai panaveleha viasem leha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Shabbat Shalom. Que o Eterno vos abençoe. Amém. Irmãos, só um instantinho, esqueci de dar um aviso aqui.
muitas pessoas não estão incluídas no grupo da congregação, então eles não tomariam conhecimento. Amanhã, a Seudá Radon, ela está suspensa, tá? Seria o dia 27, amanhã? Não, 28. E no dia 25 de janeiro será a nossa próxima Seudá Radon. Amém? Que Deus abençoe a todos.